Ok, meus irmãos, quero convidar vocês. A gente iniciou 1 Pedro, mas hoje a gente vai para um texto diferente, tá? Vamos para Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ver os versos de 1 a 16. E só que nesse momento nós vamos ler apenas o versículo 1, por isso eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos ver cada um desses versículos aí, tá bom? Atos capítulo 9, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Até aqui, por enquanto. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, eu estou aqui diante do teu povo e nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir não apenas com os nossos ouvidos, precisamos que o teu Espírito opere poderosamente nas nossas vidas e traga essa palavra de vida aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, ser desafiados por ti, ser vivificados por ti. E isso eu não posso fazer, ó Deus. O que eu posso fazer é me levantar aqui e proclamar as tuas verdades. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito venha com poder e faça aquilo que eu não posso, mas que o teu povo precisa. Nos visita, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vi uma pesquisa do Datafolha que em 2020 haviam mais de 65 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente, né? Mais de 30% da população. E essas pessoas são pessoas que dizem ter tido um encontro com Jesus. Agora, quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que nos dias do próprio Senhor Jesus, muitas pessoas tiveram um encontro presencial com Ele. Viram Jesus, ouviram de Jesus, tiveram acesso a coisas que hoje nós não vemos ou vemos com muita dificuldade. E aquilo não mudou a vida dessas pessoas. É claro que existiram muitas outras que foram completamente transformadas. Então, dizer que você tem um encontro com Jesus não é necessariamente ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Quando Jesus ele tem um encontro conosco, quando ele vem ao nosso encontro, quando ele nos encontra, ele invade a nossa vida. E ele nos chama a um relacionamento verdadeiro e poderoso com ele. Então, meus irmãos, o que acontece quando Deus vem, nos visita e tem um encontro verdadeiro conosco? O que acontece? É o que nós vamos ver aqui no nosso texto. Aqui nós temos dois casos de pessoas visitadas por Deus, tá? O primeiro caso, nós vamos ver aí, a partir do verso 21, quem é esse primeiro caso? Ele começa falando sobre uma pessoa chamada Saulo. Enquanto isso, Saulo, quem era Saulo, né? Saulo, nome hebraico, né? Saul, né? Shaul, e que depois também a gente conhece muito como Paulo, né? Que seria o seu nome romano, Paulus, tá? Esse homem, nós temos muitas informações sobre ele nas Escrituras. Nós sabemos que ele era um judeu, que havia nascido na cidade de Tarso. Essa informação está aqui em próprio livro de Atos, capítulo 22, verso 3, ele vai relembrar todos esses acontecimentos aqui do capítulo 9. Tá?
Nós sabemos que, embora ele tenha nascido em Tarso, ele foi criado em Jerusalém. Então ele foi um homem que era um judeu e criado dentro das próprias tradições judaicas, embora também tivesse o status de um cidadão romano e tivesse também o contato com a cultura romana daqueles dias. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava grego, provavelmente também falava latim. Era um homem que estudou com um dos principais eruditos dos seus dias, o sábio Gamaliel, que entrou para as páginas da história. Era um homem que conhecia poesia grega, conhecia filosofia, conhecia principalmente as escrituras sagradas. Esse era Saulo de Tarso, ou Paulo. Ele era um fariseu, um homem dedicado que fazia parte ali do grupo mais religioso dos seus dias, que buscava realmente ter um contato e uma vivência com as Escrituras, em obediência a Deus. A gente tem uma visão muito negativa dos fariseus, né? Porque Jesus muitas vezes teve embate com os fariseus. Mas preste atenção, se você é um líder religioso e você vai discutir sobre teologia, por exemplo, quem é que vai aparecer para discutir com você? Principalmente aqueles que estão tentando entender e estudar teologia, né? Então esses eram o grupo principal ali que discutia com Jesus. Acho que está falhando um pouquinho aqui o microfone, eu vou pegar outro. Oi, pronto. E é muito interessante que, embora nos evangelhos Jesus apareça combatendo, debatendo, né, com muitos fariseus, no livro de Atos, quando a gente vai encontrar sobre as pessoas que se convertem, nós vemos que é principalmente de dentro dos fariseus, dessa tradição, que muitos veem a fé em Cristo Jesus. Tá? Então, esse homem aqui era um jovem brilhante nos seus dias. E o que ele estava fazendo aqui no início do capítulo 9? O verso 1 e 2 aí, ele vai dar pelo menos 3 ênfases para nós. Vamos ler aí os versos 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando a gente lê na nossa Bíblia aqui, nós às vezes não percebemos algumas ênfases no texto. Mas é muito interessante que no texto hebraico, os autores, eles tinham, no texto grego aqui, no caso do Novo Testamento, né? Mas no hebraico também, mas no grego aqui, os autores tinham uma maneira de chamar a nossa atenção para algumas partes onde eles queriam enfatizar. É como hoje em dia, quando eu quero escrever um texto, e eu coloco algumas partes em negrito ou itálico, né? Então estou dando uma ênfase ali. Aqui também nós temos algumas ênfases, pelo menos 3 ênfases aqui. Ele chama a atenção primeiramente para a motivação de Paulo, quando ele fala que ele respirava ameaças de morte. Literalmente respirava morte contra os cristãos, né? Então, essa era a motivação. O que movia Paulo a realizar o que ele estava tentando realizar aqui era um sentimento pesado que estava pronto a matar se necessário for. Nós não temos evidência nas Escrituras se Paulo de fato chegou a matar cristãos, mas nós sabemos que ele estava presente, pelo menos, consentindo e participando da morte de pelo menos um cristão, que foi Estevão, né, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer por causa da sua fé. Então Paulo aqui, a motivação dele para fazer o que ele estava querendo fazer era, ele estava cheio de ódio, pronto para matar. Depois nós temos o objeto do seu ódio. Há uma ênfase aqui também, quando ele fala que ele estava respirando morte contra os discípulos do Senhor, e aqui no meu texto não aparece, talvez no seu apareça aí, tanto homens como mulheres. Alguma versão bíblica traz essa expressão? Aqui traz apenas discípulos do Senhor, mas literalmente era isso. Ele não era indistinto. Ele não pouparia ninguém. Fosse homem, fosse mulheres, se eles fossem do caminho,
aqui traz, né, discípulos do Senhor, mas a ideia era do caminho, Jesus é o caminho, e logo os cristãos, os seguidores de Jesus, ficaram conhecidos também como os do caminho. Ele estava pronto a prendê-los, a matá-los, e aí é o seu objetivo, a terceira ênfase aqui principal, é isso, o que ele queria fazer? Levá-los presos para Jerusalém. Essa é a ênfase principal aqui. O seu objetivo principal é esse. Ele estava indo numa jornada para prender cristãos. Se fosse necessário matá-los, ele estava pronto para fazer isso. Não importava se fossem homens, se fossem mulheres, quem ele encontrasse. Seu objetivo era arrastá-los até Jerusalém para que eles fossem devidamente julgados pelo Sinédrio, que era o órgão, né, como se fosse ali julgador dos judeus, e se necessário fosse matá-los. Como atingir esses objetivos aqui? Nós vemos ainda aí no verso 2, que diz que ele pediu-lhes, primeiramente fala, né, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então, quando ele estava em Jerusalém, ele procurou o sumo sacerdote, provavelmente nesses dias era Caifás, aquele homem que a gente conhece muito bem, já ouviu falar dele, né? Sumo sacerdote Caifás. E diz, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Ele levou uma autorização para que ele pudesse realizar lá em Damasco essas prisões, essa perseguição dos cristãos ali em Damasco. Então ele tinha autorização dos líderes de Jerusalém para isso. E ele fez então uma viagem para Damasco. Irmãos, vocês têm ideia qual era a distância de Jerusalém para Damasco? O que os irmãos acham de fazer uma viagem? Hoje em dia nós temos carro, moto, ônibus, né? Todos esses benefícios aí. Mas imagina se você fosse fazer uma viagem daqui para Horizonte. Pouco mais de 30 quilômetros. Tem isso tudo? Tem menos, né? Pacajus é uns 40 quilômetros, eu acho. É menos também? Mas é longe, se a gente fosse andando daqui para Horizonte. 17 quilômetros, mais ou menos? Pronto, eu estou esticando, né? Mas é longe, né? Damasco era mais longe, viu? Imagina aí daqui para Russas. Para Russas eu sei, é 160 quilômetros de Fortaleza para Russas. Daqui para Russas, né? Tem uns irmãos aqui que são de Morada Nova, né? Quantos quilômetros daqui para Morada Nova? 160 quilômetros. Imagina aí daqui para Morada Nova. Sem carro. É longe? A gente não sabe, o texto não diz se Paulo estava a pé, se Paulo estava de cavalo, alguma coisa assim, né? Mas é uma viagem longa. Naqueles dias, durava entre estimativas, né? 3 a 5 dias de viagem. Tá? Também as estimativas da distância eram aproximadamente 250 a 350 quilômetros. Então, indo daqui para Morada Nova ainda não chegava, 160 quilômetros, né? Daqui para Iguatu. Então, quem conhece um pouquinho aí, imagina fazer uma viagem dessas. A pé ou a cavalo, seja lá como for. 5 dias, 4 dias, andando sem parar, né? Esse homem não precisava fazer essa viagem. Esse homem estava lá na casa dele, lá em Jerusalém, tranquilo, né? Mas o seu ódio era tão grande. O seu compromisso, o que ele entendia ser uma profanação, um desvio da sua fé, era tão grande, que ele mesmo procurou essas autoridades, ele pediu, ele se voluntariou e pediu essas cartas para fazer uma viagem como essa. Uma viagem arriscada, que ele ia perseguir pessoas, essas pessoas não iam vir voluntariamente. Tudo bem, Paulo, né? Tá aqui, pode me prender, eu vou com você. E se essas pessoas revidassem, né? Uma viagem que poderia colocar a sua vida em risco, mas era isso que ele estava fazendo, destemido, com sangue nos olhos, para capturar quem ele encontrasse, homens ou mulheres, que fossem discípulos de Jesus. E o que foi que aconteceu? Versos 3 e 4, ele continua dizendo para nós. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, aqui é muito interessante que Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele começa aqui a criar um suspense para nós.
Ele está indo, ele está cheio de ódio, ele vai pegar quem ele encontrar pelo caminho, e então ele começa a se aproximar de Damasco. Ele começa a colocar essa... É como se ele estivesse fazendo assim para nós, né? Tá chegando, né? Tá chegando perto, e tá criando esse suspense. Ao se aproximar de Damasco, pá! Uma luz forte. Se assustou? Esse era o objetivo, né? Que é para quebrar o suspense. Que ele diz aqui, olha só. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Uma luz que tinha uma origem celestial. Algo espiritual, algo diferente aconteceu aqui. Paulo, ele tinha um plano. Eu vou viajar para Damasco. E quando eu chegar lá, eu vou capturar quem eu puder. Se necessário, eu mato. Mas Deus tinha outro plano. Paulo fez todos aqueles quilômetros em direção a Damasco. E quando ele chegou lá, foi surpreendido. Ele descobriu que Jesus já estava lá esperando por ele. Deus interrompeu o seu caminho. O que aconteceu? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui há uma ênfase novamente nessa expressão, nessa ideia de perseguir. Porque você está me perseguindo, quer chamar a atenção para que essa era a atitude de Paulo. Ele era um perseguidor. E uma outra ênfase está na identidade daquele que está aparecendo aqui. Ele é chamado ao longo do texto, muitas vezes, de Senhor. Senhor. E há um detalhe muito importante quando ele vai perguntar sobre quem é esse Senhor. Dá uma olhada nos versos 5 e 6. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Senhor mais uma vez aparecendo. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Alguns detalhes aqui. Qualquer judeu que de repente fosse surpreendido por uma luz forte e uma voz vinda dos céus, entenderia que ele estava diante de uma ação da divindade. Deus estava vindo se comunicar com ele. Mas Paulo fica aqui confuso. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Talvez Paulo se questione: é Deus mesmo? É um anjo? Que ser espiritual é esse que aparece para mim? E por que Paulo estava confuso? Muito provavelmente por causa da mensagem que ele ouviu. Você está me perseguindo. Então Paulo, na sua consciência, pensava: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou indo fazer a vontade de Deus, estou me arriscando, eu estou me sacrificando, me desgastando para fazer a vontade de Deus. E agora, de repente, uma luz cai sobre mim, uma voz poderosa, ele cai ao chão. E aí tem as gravuras, né, de Paulo caindo do cavalo. Nós não sabemos se ele estava viajando a pé, a cavalo ou não. Mas ele cai por terra diante daquele impacto, daquele encontro. E diz: você está me perseguindo. E então ele fica confuso. Quem és tu, Senhor? E nota, Senhor, Senhor, expressões que fazem referência, alusão ao próprio Deus. Deus é o Senhor. E aqui o Senhor responde de uma forma muito interessante. Ele diz: eu sou Jesus. E essa expressão, eu sou, a mesma expressão usada por Deus lá no Antigo Testamento. Quando questionado, Senhor, Moisés falou, né? Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Ele diz: o eu sou te enviou. Então Paulo aqui agora está diante
de um encontro onde algumas coisas estão sendo esclarecidas para ele e estão quebrando completamente, colocando por terra, assim como ele caiu, literalmente a sua teologia está sendo desfeita e lançada no chão. Tudo aquilo que ele achava que era certo, tudo aquilo pelo que ele vivia, agora está sendo desfeito. Jesus, cujos discípulos ele perseguia, aparece para ele agora e diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus, e você me persegue. Mas uma pergunta interessante. Na mente de Paulo, Jesus era aquele judeu que ensinou algumas coisas estranhas, que tinha agora esses discípulos que estavam corrompendo a fé cristã, ou a fé judaica, esses cristãos, que tinha morrido, mas não tinha ressuscitado. Para Paulo, Jesus não tinha ressuscitado. E de repente agora ele está diante dele. Só que Paulo estava perseguindo quem? Ele sabia que estava perseguindo alguém, mas quem ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus. Mas Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Saul, você me persegue. Como assim? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está unida com Cristo. Perseguir a igreja, perseguir o corpo de Cristo, é perseguir o próprio Cristo, é perseguir o próprio Jesus. O sangue do seu povo é precioso aos olhos do Senhor. O seu povo é um povo precioso. Tocar no seu povo é tocar nele, é tocar em Jesus. Então Jesus aqui, ele vem, ele visita, e como Senhor que ele é, ele muda os planos de Paulo. Ele bota aquele homem valente, perseguidor no chão. E ele agora diz: você tinha os seus próprios planos, mas eu tenho os meus planos para você. Você agora vai esperar, e aí é a nova ênfase, e vai ser dito para você o que você deve fazer. Eu agora, o seu dono, o seu Senhor, eu agora vou dizer o que você deve fazer daqui para frente. Ele estabelece uma nova missão, que Paulo vai ficar nessa expectativa, esperando o que vai acontecer. E a gente chega no verso 7, que diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Aqui há um senso de temor. Aqueles homens perderam a voz, ficaram em silêncio. Eles ouviam. Quem é? Alguém está falando, quem é? Mas eles não conseguiam enxergar. Eles não viram quem era. Paulo viu. A ele foi dado ver. Aqui não foi uma visão no sentido de Paulo entrou num transe e ele enxergou na sua mente apenas. Aqui foi uma aparição. Jesus apareceu, envolto em glória e majestade, em luz. E apenas Paulo pôde enxergar naquele momento. Mas esses homens estão aqui como testemunhas de que aquilo realmente aconteceu. E emudecidos diante da glória do Senhor. É muito interessante, Quando o Senhor ele vem, quando o Senhor vem ao nosso encontro, quando ele vem e nos encontra, a gente tem algumas músicas que falam disso, de entrar na presença de Deus, E às vezes a gente canta, quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, Tem muitas músicas que falam sobre isso. Mas geralmente quando o Senhor vem, há um temor santo, há uma reverência, um peso no ambiente. E os relatos que nós encontramos nas Escrituras de pessoas que têm essa experiência de estar na presença do Senhor, geralmente é uma experiência de cair. É uma experiência de desespero. Você tem Paulo caindo por terra. Você tem João lá na ilha de Patmos caindo ao chão com medo. O Senhor olha para ele e diz: não temas,
Você tem Isaías, lá no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, né? O Senhor me levou ao seu alto e sublime trono. Vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E quando ele viu, qual foi a reação dele? Ele gritou de terror. Ai, de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio do povo pecador de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Eu vou ser destruído agora. Essa era a reação do profeta. Aqui nós temos Paulo e aqueles presentes nesse mesmo ambiente de temor. Eu não estou dizendo com isso que hoje, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, para celebrá-lo, nós não podemos cantar com alegria. Não, podemos. Somos encorajados a isso. Entrar com alegria, porque nós louvamos, exaltamos ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Estamos alegres pelo que Ele fez por nós. O que eu quero dizer é que essa experiência do encontro com Deus, com a presença de Deus, é uma experiência que normalmente nos causa essa reverência, esse temor. E então a gente chega nos versos 8 e 9, e ele diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. A ênfase no texto agora está na cegueira de Paulo. Então tem todos esses elementos aqui presentes, ele ficou aqueles 3 dias ali nesse jejum, mas a ênfase está no fato de que ele perdeu a sua visão depois daquele encontro. Esteve cego. Por 3 dias ele estava absolutamente cego. É muito interessante que a condição física do apóstolo Paulo agora, ela estava correspondendo completamente à sua condição espiritual. Até aqui ele enxergava e achava que enxergava. Achava que era um homem piedoso, um homem de Deus. Ele diz que com relação à antiga lei ele era irrepreensível, mas agora o Senhor estava mostrando que ele realmente era cego. Ele era fisicamente cego, assim como por toda a sua vida ele tinha sido espiritualmente cego. E o texto vai dar uma pausa aqui para nós. E aí nós vamos chegar no segundo caso de alguém que tem um encontro com Deus. A partir do verso 10, quem é esse que aparece tendo agora um encontro com Deus também? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Há uma ênfase aqui novamente, agora dessa vez, chamando atenção para Ananias. E o texto diz: o Senhor o chamou numa visão, Ananias. É muito interessante que o próprio nome Ananias era um nome muito comum. Esse Ananias aqui, nós não temos muitas informações sobre ele. Nós só temos informações sobre ele aqui, e ele vai aparecer de novo no capítulo 22, onde Paulo vai lembrar de novo o que aconteceu aqui. E o que Paulo fala sobre Ananias no capítulo 22 é que ele era um judeu também, um judeu de bom testemunho. Todas as pessoas sabiam do bom testemunho de Ananias, mas que, é claro, agora era um cristão, né? Um judeu convertido a Cristo e que tinha um excelente testemunho na cidade. Todo mundo, ninguém podia acusar Ananias de nada. E Ananias, esse nome, que era muito comum, a gente conhece o caso de Ananias e Safira, não é esse, viu? O Ananias lá da Safira já tinha morrido aqui. Ananias da Safira lá, né, que mentiram ao Senhor. Mas esse nome, bem comum nesses dias, significava Deus se manifesta com graça. Deus mostra graça. Esse homem aparece aqui agora, não é? E Deus, ele vai falar com Ananias. O Senhor traz uma visão. Agora é uma visão para Ananias. E ele fala, ele chama Ananias. E ele vai chamar Ananias para fazer algo. Verso 11, ele vai dizer... Ananias responde, né? Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Verso 11. O Senhor lhe disse... Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. É muito interessante. Deus dá uma missão para Ananias. Ananias, vai lá na rua chamada Direita. E aqui eu não acho que esse nome,
essa expressão aqui seria a melhor tradução para o nome dessa rua. Eu acho que a melhor tradução seria na rua chamada Reta. Lá na rua da Via Expressa. Era uma rua que ela cortava assim a cidade de Damasco toda. Era uma rua assim, completamente reta mesmo. Por isso daí que vinha a ideia do nome. E há uma ênfase no próprio nome da rua. E eu ficava me perguntando, por que Lucas ele enfatizou aqui o nome da rua? Estudando, eu cheguei à conclusão. Não sei. Mas a gente tem algumas suspeitas, né? E eu acho que a ideia aqui também, essa ideia ela traz uma conotação de urgência também. Talvez uma brincadeira com a palavra aqui, dizendo que ele tinha uma mensagem urgente, ele tinha que ir logo para aquela rua lá, direto para aquela rua, direta, né? E ele iria procurar pela casa desse homem chamado Judas, que aqui também nós não sabemos quem é esse Judas. Mais uma vez é um nome comum naqueles dias, né? Tinham muitos Judas. Tinha o Judas, irmão de Jesus, né? A gente tem aqui uma carta no Novo Testamento escrito, né? Judas. Aqui tem esse Judas. Quem é esse Judas? Nós não sabemos. Não há muitas informações, não sabemos quem é esse Judas. Não é o Iscariotes, tá? Infelizmente, né? Hoje em dia, ninguém bota mais o nome dos filhos de Judas, né? Porque o Iscariotes lá, ele estragou o nome, né? Acabou com o nome. Mas eu acho um nome bonito, né? Infelizmente. Mas ele disse, vai lá na casa desse Judas. O que ele diz mais? Ele diz, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E a ênfase recai principalmente sobre essa expressão aqui, Paulo estava em oração. Paulo estava em oração e Deus havia dado uma resposta para Paulo. Enquanto ele orava, é muito interessante no livro de Atos, Lucas ele vai destacar isso, as respostas elas vindo especialmente quando as pessoas estão em oração. E ele quer comunicar algo para nós, né? Deus responde a oração. Deus está atento à oração do seu povo. Deus ouve a oração. E ele aqui vai responder também a oração de Paulo. Verso 12, ele vai dizer, ele estava orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha aqui o detalhe legal, tá? Deus chega para Ananias e ele diz assim, Ananias, tem uma missão para você. Vai depressa, lá naquela rua, né? Aquela rua reta lá, procura Judas. Tem um cara lá chamado Paulo, né? Saulo, ele está orando, tá? E eu mostrei para ele numa visão que ia chegar lá na casa um homem chamado Ananias, que ia botar as mãos sobre ele e que ele ia voltar a enxergar. Deus falou para Paulo que Ananias ia para lá visitar ele antes de combinar com Ananias. Ele mostrou primeiro para Paulo e depois é que ele foi falar com Ananias. Já pensou se Ananias dissesse assim, não vou não, Senhor? Né? Como assim? O Senhor nem combinou comigo que eu tenho que ir lá. Porque olha qual vai ser a reação de Ananias. Verso 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias demonstra aqui que ele estava muito certo, muito esclarecido sobre quem era esse Paulo, quem era esse Saulo. Senhor, eu estou sabendo aí. Eu ouvi sobre a crueldade dele. Muita gente foi prejudicada por esse homem lá em Jerusalém. Muitos irmãos nossos foram perseguidos por ele, presos por ele, talvez mortos por ele. E sabe de uma coisa, Senhor? E a ênfase vai recair aí sobre a autoridade que ele tem. Eu soube que a mesma autoridade que ele tinha lá para perseguir, ele tem para perseguir aqui em Damasco. Não é seguro encontrar com esse homem. Ele estava prendendo gente lá. E ele aqui pode fazer a mesma coisa. Ele tem os documentos que garantem a ele esse poder. Há duas ênfases. A ênfase na autoridade e a ênfase aqui no alvo. Ele dizia, eu sei quem é que ele está procurando.
são os que invocam o teu nome. É o teu povo. E o Senhor quer que eu vá encontrar com esse homem. Então, nota a cena, como eu falei, né? Deus combinou com Saulo, né? Antes de combinar com Ananias. E Ananias agora está demonstrando aqui diante do Senhor o seu medo, o seu temor. Senhor, esse homem pode me prender ou me matar. E o Senhor quer que eu vá vê-lo. E aqui a gente já começa a aprender uma coisa. O medo, a dúvida, nossa vida cristã, é algo normal, é algo natural. Homens e mulheres de Deus enfrentaram isso. Agora, o medo, a dúvida, não podem nos paralisar, a ponto de que nós não possamos mais obedecer ao que o Senhor espera de nós. Ananias está com medo aqui. Mas será que ele vai ficar paralisado diante do medo? O verso 15, ele continua dizendo: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O Senhor responde a Ananias. E a primeira ênfase está aí no mandamento, nessa responsabilidade que Deus coloca sobre Ananias. Ele diz: vá. Eu estou dizendo que você vá. Vá. Deus está dizendo: vá. Ananias tinha medo, mas Deus o está enviando. Aí. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas a segunda ênfase recai sobre quem é Paulo. Nós começamos o texto vendo que Paulo era um homem sanguinário, disposto a prender os cristãos, perseguindo, se sacrificando com essa missão, prender ou matar se necessário fosse. E agora Deus, Lucas tinha nos dado informações sobre Paulo, agora Deus nos dá informações sobre Paulo. E olha o que Deus fala no verso 15. Este homem é isso que ele é agora, Ananias. Meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ele era perseguidor. Agora Deus, na minha versão diz, ele é um instrumento. Alguém tem uma versão que diz, é um vaso? Um vaso. Literalmente é isso. Ele é um vaso. E eu escolhi ele para ser esse vaso, onde eu vou colocar algo dentro desse vaso. O que ele diz que vai colocar aqui dentro do vaso? O meu nome. Ele estava perseguindo o meu povo. Mas agora é ele que vai ser o meu embaixador. É ele que vai viajar. Ele viajou tantos quilômetros para perseguir o meu povo. Ele agora vai viajar por todos os lugares para onde eu o levarei, para fazer o meu nome conhecido. Eu vou colocar o meu nome dentro dele. Ele vai ser o meu embaixador. Onde ele chegar, ele será um representante meu e vai anunciar quem eu sou. Vai ser o meu instrumento para que o meu nome seja conhecido, para que o meu nome seja adorado. De perseguidor, o que acontece com ele agora? É muito interessante essa missão que ele vai dar para Paulo, né? Ele diz, é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E a gente aqui pensa o quê? Que missão chique essa, né? Quer dizer que Paulo agora vai ser chamado para ir pregar só na nata. Ele vai pregar para os reis, né? Deus chamou ele agora para ser um pregador dos palácios, olha aí. Vai chegar lá com estadia, né? Com certeza toda garantida, os reis vão convidar, vai ter que pregar para rei, e o rei vai ter que estar lá chamando ele, né? Para pregar. Banquetes, lá no palácio. Olha que pregador. Vamos plantar uma igreja na aldeota.
que acontece aqui? É muito interessante que durante o restante da leitura do livro de Atos, nós vemos se cumprir isso daqui. Como é que Paulo ele prega para os reis? Ele prega para os reis? Prega. Ele vai pregar para o próprio César. E como é que ele prega para eles? Preso. Esse é o meio de Deus, que a gente às vezes não entende. Ele será o seu instrumento. Ele vai pregar para as maiores autoridades. Mas sabe qual era a única maneira dele ter acesso a essas autoridades? Estando preso para ser julgado por elas. Então a prisão era o caminho. Mas o que importava era o resultado da missão. Era pregar para esses homens. Proclamar a Cristo diante desses homens. E é por isso que a ênfase vai cair aí no verso 16. Quando ele vai dizer: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele é chamado de uma missão para sofrer por Jesus. Essa é a missão dele. Quantos estão pregando, né? Venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Venha, pare de sofrer. Venha para Jesus. E aí você vai receber a sua vitória, a sua bênção. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Né? Venha para Jesus e você vai ser um profissional melhor e tudo vai dar certo. Deus disse: ele é meu instrumento, ele é meu, eu vou botar o meu nome nele, eu vou colocá-lo em visibilidade, ele estará diante dos reis, mas o caminho será o sofrimento. Ele vai aprender o quanto ele deve sofrer por amor a mim, por amor ao meu nome. O que a gente aprende com tudo isso daqui, meus irmãos? Primeira coisa, Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Ele poderia criar uma projeção nos céus, né? E fazer a sua voz estrondar de lá para todos nós. Assim como Paulo ouviu sua voz, Deus podia se manifestar a cada criatura do planeta. Mas ele resolveu chamar Paulo para isso. Ele resolveu chamar Ananias para ir falar com Paulo. Paulo não precisava nem ter ficado cego. E não precisava que Ananias fosse lá impor as mãos para que ele voltasse a ver. Porque o poder não estava em Ananias. Estava em Deus. Mas Deus chama Paulo e ele tem um propósito para Paulo. E Deus chama Ananias e ele tem um propósito para Ananias. E eles são instrumentos dele, por meio do qual ele faz com que o seu plano avance, a sua obra avance. Ele usa pessoas. Mas aqui a gente tem aquele aspecto da soberania absoluta de Deus por um lado e a responsabilidade do homem do outro lado. Deus já havia decretado tudo como ia acontecer. Ele, antes de falar com Ananias, ele já tinha falado para Paulo: ó, Ananias vai chegar aí, viu? E aí você vai voltar a enxergar. Aí só depois ele foi falar com Ananias: Ananias, eu disse para Paulo que tu vai lá. Agora vai lá. E se Ananias desobedecesse, como eu perguntei? Se é: Senhor, eu estou sabendo aí, é arriscado demais, me perdoe, Senhor, mas dessa vez eu não vou não. A gente não conhece pessoas assim? Que diante de um desafio da vida cristã, onde ela tem que escolher entre o Senhor ou o pecado, ela diz: Senhor, dessa vez eu vou ficar com o meu pecado. Se Ananias dissesse: Senhor, eu estou com medo demais, eu não tenho coragem, eu não vou. É arriscado demais. Se ele me prender, como é que vai ficar minha esposa? Como é que vão ficar meus filhos? Deixa eu continuar fazendo tua obra aqui, Senhor, tranquilo. E se Ananias tivesse dito isso? O que teria acontecido aqui? Eu acho que Deus não teria voltado lá para Paulo e dito assim: Paulo, foi mal, eu tinha dito que era Ananias, mas eu estou procurando outra pessoa. Né? Desculpa aí, eu me equivoquei. Deus sabe todas as coisas. Deus
Ele já havia determinado que seria Ananias. E seria Ananias. E se Ananias tivesse dito não? Vocês conhecem aquele profeta que disse não para Deus? Jonas. Você lembra o que aconteceu com ele? Deus disse, Jonas, é você que vai pregar lá em Nínive. Eu não, Senhor. Corri para esse lado aqui, né? Gente, joga Jonas no mar. Né? O grande peixe apareceu, levou Jonas para onde ele deveria ir. Aqui eu não sei se ia ser um grande peixe, né? Talvez ia ser uma ruma de pássaro, né? Chegaram lá, pega lá, acho que seria a nova história aqui das Escrituras, né? Os grandes pássaros que carregaram Ananias. Ou sei lá, né? Chegar um leão lá, pega ele pela boca, igual o gato, né? Pega o filhote, né? Levava e deixava lá na porta, né? Vim entregar aqui a Ananias, né? Agora prega aí, já está aqui. Mas o fato é que na sua soberania absoluta, Deus ele determina todas as coisas. E o homem também é chamado à sua responsabilidade de agir dentro da determinação do Senhor e obedecer ao Senhor. Em todos os casos, o plano de Deus não seria frustrado. Ananias foi, porque Deus tinha determinado que Ananias iria. Mas Ananias também foi, porque Ananias foi obediente ao Senhor. Porque ele respondeu a esse chamado. Porque ali, diante do medo, do temor, do pavor, Ananias teve a coragem de dizer, eu vou, Senhor. E aqui uma segunda coisa que nós aprendemos é que há custos para se obedecer ao Senhor, para fazer a obra do Senhor. Há custos. Muitas vezes obedecer ao Senhor vai implicar em sofrimento, vai implicar em arriscar coisas. E nessa hora a gente só obedece se a gente tiver com a nossa fé alicerçada no Senhor. Se a gente confiar em quem está mandando a gente ir. Ananias podia saber o seguinte, dizer o seguinte, eu vou. Por quê? Porque eu sei que vai ser tudo tranquilo? Não, porque é Deus que está me mandando. E eu sei que Deus ama o seu povo. E eu sei que os planos de Deus são bons. E eu sei que Deus ele quer sempre o melhor. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E se Deus está me mandando ir, e essa é a sua vontade é boa, perfeita, agradável, eu posso confiar nesse Deus. Lembra da fé de Abraão? Quando estava diante do sacrifício do seu filho Isaque, qual era a confiança nele? Deus prometeu que é através desse menino que virá a descendência. Então, ainda que ele morra, Deus vai dar um jeito de cumprir a sua promessa. Ele ressuscitará esse menino. Mas ele não deixará de cumprir a sua promessa. Quando Paulo estava no naufrágio, à beira da morte, ele diz, eu cheguei a me desesperar da própria vida, lá em 2 Coríntios. E ele diz assim, mas aquilo serviu para que eu pudesse colocar a minha confiança no Deus que ressuscita os mortos. A confiança de Paulo era, se Deus me quer vivo ainda para essa missão, ainda que eu morra, Ele tem poder para me ressuscitar e me fazer cumprir a missão que Ele tem para mim. Foi essa confiança no poder e na soberania de Deus e de que nós podemos obedecer a Deus porque a vontade de Deus é o melhor, que moveu muitos missionários a irem para campos difíceis, que moveu Paulo agora a entrar nessa missão de sofrer por causa de Jesus. Havia um missionário chamado John Patton. Eu já falei sobre ele aqui na igreja. Ele foi ser missionário entre os canibais. Um homem chegou para ele, um senhor, e disse assim, meu irmão, você está maluco? 2 missionários foram antes de você. Eles foram mortos e devorados pelos canibais. Você vai querer o mesmo fim? E ele disse assim, olha, o senhor já está velho. Daqui a pouquinho o senhor também está, né, entrando no bico do urubu, né? Daqui a pouquinho o senhor está morrendo aí. E sabe o que vai acontecer quando o senhor morrer? O senhor vai ser comido por vermes. Para mim, ser comido por vermes, ser comido por canibais, não faz diferença. O que importa é obedecer ao meu Senhor. Ele sabia um lugar lá, onde a bandeira do Evangelho não está afincada, onde cânticos de adoração a Jesus não são cantados. Eu vou para lá. E se Deus me quiser vivo, Ele vai me manter vivo. Ele disse essas palavras. Numa noite de desespero, escondido na copa de uma árvore, enquanto os canibais corriam por todos os lados atrás dele, ele ficou ali orando, Senhor,
Com essa confiança, enquanto o Senhor me quiser vivo, eu estarei vivo. A custos, a sofrimento, a lutas, a percas. E só atende o chamado do Senhor quem tem essa convicção de que Ele é poderoso, de que se Ele manda, Ele tem poder para guardar, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu posso confiar. Se Ele está mandando, eu posso confiar nesse Deus. Uma terceira coisa que nós aprendemos é: que tipo de homens são esses com quem Deus vem e se encontra? Que tipo de homens? Nós temos Paulo aqui, Saulo, e nós já vimos quem era Saulo. Nós temos Ananias, que tinha sido durante boa parte de sua vida um homem religioso, mas que agora, quando Deus aparece para ele, Deus precisa dizer: vai, Ananias, eu já te disse que é para você ir. Eu não já te disse que eu falei para ele que você ia? Então vai. Um homem que está com medo. O que o Senhor quer nos ensinar aqui? Paulo não foi... Por que Deus ali, naquele momento, ele tinha duas escolhas? Eu tenho Paulo e eu tenho Ananias. Ananias está aqui com medo, mas ele vai me obedecer. E Ananias tem um bom testemunho. Ananias não era um perseguidor. Então eu tenho duas opções. Por que Deus não olhou e disse assim: eu vou mandar Ananias ser o maior plantador de igrejas da história do mundo? Não vou mandar Paulo. Por que Deus manda Paulo e não Ananias? Quais são os critérios? Uma coisa eu sei. Deus não olhou dos céus e ele viu assim: é porque Paulo é mais quebrantado, Paulo é mais espiritual, né? Paulo é alguém mais sensível ao Espírito. Deus não olha dos céus para nós e não vê nenhum de nós como as opções perfeitas. Eu vou chamar o Abel, eu vou chamar o Cleilton, vou chamar o Adriano. Eu vou chamar por quê? Não, porque eu vi, olha como eles são bonitos, né? Olha como eles são legais, olha como eles são espirituais. Deus olhou e ele viu a nossa miséria. Ele olhou e ele viu um perseguidor, um inimigo da igreja. Ele olhou e ele viu um medroso. Ele olhou e ele viu nós e nossos pecados. Mas aqueles que Deus chama, que Ele vem ao encontro e chama para fazer a sua vontade, é Ele mesmo que capacita. Deus, Ele não olha e vê as qualidades em nós. O que Ele vê em nós é o que Ele mesmo vai fazer em nós. Deus não escolheu nenhum aqui porque Ele viu algo de grande, algo de glorioso, algo de majestoso, de santo espiritual. Se Deus viu algo em nós, foi aquilo que Ele mesmo ia fazer em nós, em mim e em você. Ele viu a nossa miséria, Ele viu o nosso pecado, Ele viu todas as nossas falhas, e ainda assim Ele disse: mas eu vou te levantar, eu vou te limpar, eu vou te transformar e eu vou te usar. Sou eu, por meio do meu Espírito, que vou fazer algo grandioso através da sua vida. É isso que Deus vê em nós. O que acontece quando Deus, Ele nos encontra? Aquele que nós éramos dá lugar àquele a quem Deus vai fazer em nós. Quando Deus encontrou Paulo, ele não permaneceu do mesmo jeito. Quando Deus encontrou Paulo, Ele transformou esse homem no maior missionário dessa terra. Quando Deus encontrou Ananias, tranquilo lá, com medo, Ele transformou Ananias num instrumento que ia forjar o maior de todos os missionários da história. Sabe? Se eu digo que Deus um dia me encontrou, as marcas desse encontro têm que aparecer na minha vida. Eu era
uma desgraça. Mas a opinião de Deus a meu respeito agora não pode ser mais a mesma. Lucas diz para nós quem era Paulo. Mas depois do encontro, Deus diz para nós quem agora é Paulo. Entre os coríntios havia gente de todo tipo. Ele diz assim, olha, alguns de vocês eram beberrões, alguns de vocês eram mentirosos, alguns de vocês eram idólatras, alguns de vocês praticavam toda sorte de pecados. Ele diz, mas não são mais isso. Porque vocês foram lavados, vocês foram limpos. Isso não é mais quem vocês são. Quando Deus vem ao nosso encontro, nós não somos mais quem nós éramos. Nós ainda não somos quem um dia nós seremos. Mas pela graça de Deus, nós também não somos mais quem nós éramos. E essas marcas desse encontro têm que aparecer em nós. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, eu conhecia você. Eu vi quem você era. O que foi que aconteceu? Você não é mais. Qual foi o segredo? O que mudou? Como foi isso? E aí é que a gente vai dar aquela nossa explicação. Foi Deus. Só Ele fez o que eu não podia fazer. O que eu era incapaz de fazer. O que eu nunca poderia fazer. Se você acha que porque um dia você levantou a mão numa igreja, isso é um sinal de que você é crente, reveja os seus conceitos olhando para a tua vida. Se a tua vida continua a do mesmo ímpio, a mesma ímpia, Jesus não te encontrou de verdade ainda. Clame a Ele. Dobre seus joelhos diante dEle e clame a Ele para que Ele venha e te visite. E te faça enxergar o que você nunca tinha enxergado antes. E por fim, Deus nunca chama ninguém para uma carreira cristã solitária. Ele sempre chama alguém para fazer parte do seu povo. Paulo precisava que Ananias fosse até ele, para que ele fosse batizado por Ananias. Se a gente for continuar lendo aqui, nós vamos enxergar isso. O texto vai nos dizer isso, foi Ananias que batizou Paulo. Para que ele pudesse ser agora incluído no corpo de Cristo. Quando Paulo foi perseguir os cristãos, Jesus disse, Paulo, por que você me persegue? Porque o meu povo é o meu corpo. O meu povo está unido comigo, mas está unido uns com os outros também. Não dá para ser cristão verdadeiramente sem um compromisso real com Cristo e com o povo de Cristo. Que nós possamos, irmãos, olhar para nós e, apesar de todos os nossos defeitos e pecados, ter esta convicção. Eu ainda não sou quem sou, mas eu posso ver que o Senhor me encontrou, que o Senhor está trabalhando em mim, que o Senhor me fez parte do seu povo, e é nele que eu confio. Ele vai segurar a minha mão até o final. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter essa convicção, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, a cada dia mais, ó Deus. Que a nossa esperança seja, assim como Paulo te viu naquele dia, e daquele dia em diante ele esteve pronto a morrer por causa de ti. Que nós também, Senhor, tenhamos visto o Senhor pela fé. E que aquilo tenha nos transformado, a ponto de que nós hoje vivemos ou morremos por ti. A nossa vida, Senhor Deus, ela deve ser gasta com os olhos fixos naquele momento em que os nossos olhos enfim serão abertos do outro lado da realidade e nós veremos aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós, que veio ao nosso encontro e disse,
Venha, meu filho. Você será para mim um instrumento escolhido. É através de você que eu vou fazer o meu nome conhecido. Abençoa a tua igreja, Senhor. Fortalece os meus irmãos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.